Foi dia 26 de novembro de 2023. Eu e Maia, lá embaixo no Play, e a gente decidiu que ia ser a última vez que íamos amamentar. Quer saber como é que foi o meu desmame? Quer algumas dicas que eu posso te dar? Quer ouvir a minha história? Hoje a gente vai falar sobre desmame gentil. Bora pro vídeo. Bem-vindos de volta ao nosso canal de ginecologia e assuntos sobre a mulher, sobre a vida. Esse canal que pretende falar tudo de uma forma clara, sem tabus, numa linguagem que você consiga entender e que todo mundo possa divulgar por aí. Se você é nova ou novo por aqui, muito prazer. Doutora Luciana Muri, mas, por favor, pode me chamar de Doutora Lu. Nesse canal, a gente tem tema e tem vaga para todo mundo. Se você é de sempre e está de volta, obrigada mais uma vez por nos assistir. Nosso tema de hoje é um tema que é perto do coração, mas é necessário. Dia 26 de novembro, eu e Maia, decidimos que ia ser a última vez que íamos estar ali no momento de amamentar. Como foi? Como eu fiz? Quão difícil foi? Tá, nesse momento, vou te contar tudinho. Bom, isso aconteceu, como eu falei, dia 26 de novembro, Maia estava com 1 ano e meio. E há uns 3 meses eu já vinha tentando começar a lidar com isso na minha cabeça. Eu ouso dizer que o desmame ele é mais traumático para a mãe do que para o bebê. Até porque eu sempre uso a cérebro comparação. Eu não consigo pensar em alguém que se lembre amamentando. Filho, né? Você mamando. A gente, como mãe, tem todas as memórias de amamentar. Mas você mamando? Então, assim, o trauma é muito mais nosso se o desmame for gentil. As recordações, aquela coisa de uma quebra de talvez uma independência, que às vezes fica muito difícil da gente lidar. Então, mais ou menos ali com 1 ano e 3 meses, eu comecei a decidir isso pra mim. Que aí talvez venha o primeiro ponto muito importante. A decisão de desmamar é uma decisão solo. Você tem que estar muito preparada e decidida, porque eu vejo como um ponto negativo as recaídas. Eu acho que isso era uma coisa muito certa na minha cabeça. Quando eu decidisse desmamar, eu ia enfrentar para que aquilo fosse uma vez só. Obviamente que eu não sou padrão, eu não sou consultora de amamentação, eu não sou pediatra, então eu tô contando a minha história como mãe. Mas, e claro que situações existem por aí. A questão é, amamentar resolve tudo. Então, chorou, caiu, peito. Vai vacinar, peito. Tá triste? Peito. Tá feliz? Peito. Tem que sossegar, peito. Tem que dormir, peito. Tudo se resumia a pôr no peito. Então, isso tinha que ser uma decisão minha. E viver as consequências que isso poderia trazer de desgaste físico e emocional, eu precisava estar preparada para tudo que pudesse acontecer. Foi assim que a gente decidiu. Foi um domingo, como eu falei, eu já vinha com essa programação há 3 meses, e nesse domingo a gente foi para a brinquedoteca, Play aqui do prédio, e ela tinha pouco tempo, até tem uma foto, vou deixar a foto para mostrar, porque por sorte, ou nem chamo de sorte, mas Felipe perguntou o que a gente estava fazendo no Play e eu mostrei uma foto. E ali, quando eu olhei a foto, eu falei, acho que é o último dia. Foi assim. Então essa é a foto, dia 26 de novembro. Enfim, o que eu fiz 3 meses antes? A gente já vinha, desde a introdução alimentar, reduzindo muito as mamadas do dia. Até porque eu trabalho fora, passo a maior parte do dia fora. Mas o mamar de 5h30 quando eu chegava do trabalho. O da noite e o da madrugada eram clássicos e firmes. E esse soninho, que ela tem uma soneca até hoje, 5h30, e o dormir de 9h30 eram condicionados ao peito. Eu comecei a desvincular o adormecer do peito. Como eu fiz isso? A gente vai no feeling, né? Mas eu deixava ela mamar, mantinha ela acordada e depois ninava para dormir. Não é fácil,
Mas a criança, ela tem uma plasticidade dos neurônios, uma facilidade de absorver novas informações que é genial. Então o primeiro dia foi complicado, o segundo dia foi complicado, o terceiro dia já não foi tão complicado e uma semana, 10 dias, talvez uma semana, acho que nem chegou a 10 dias, ela já tinha entendido a ideia. Então eu deixava ela mamar, como sempre, mas ela ficava um pouquinho acordada, ainda eu tirava um pouquinho antes. Quando eu via que ela estava quase dormindo, eu tirava o peito, mantinha ela acordada mais um pouquinho, ninava e dormia. Esse, pra mim, foi o grande pulo do gato. A gente começou a fazer ali 2 meses antes da decisão por não aumentar mais. O da noite e o da madrugada foram, obviamente, os mais difíceis. O de antes de dormir imediatamente, porque estava ali naquele conchego, ela dorme no quarto dela e a gente vai dormir, eu e ela juntas ali, quando ela adormece que eu saio do quarto, e o da madrugada que ela tá meio dormindo, meio acordada, que era muito difícil dela entender que não era mais para eu chegar e ela mamar. Então, o da madrugada, então, foi o que foi de uma vez. O dia 26, depois que ela teve esse mamar da brinquedoteca, eu falei, na hora de dormir eu não vou deixar ela mamar. E de madrugada eu já não vou deixar mamar. E aí foi assim. Na noite foi muito difícil, porque a gente dá um complemento, né, antes de dormir, uma mamadeira. E depois ela já estava condicionada. Acabava a mamadeira, ela mamava o peito. Que já não era mais tão nutritivo, já era muito pelo denguinho. E eu ouso dizer que a grande questão é você refazer ou você atualizar os laços. Porque ela não precisa entender que parar de amamentar significa que ela não vai ter mais o meu aconchego, que ela não vai ter mais o meu carinho, que ela não vai ter mais a minha presença perto dela tão próxima, que eu acho que é uma segurança muito grande, né? Ali o peito está ali, está agarrada, está juntinha. Então, eu acho que a Maia já tinha chegado no nível de maturidade que ela entendia que não precisava disso para me ter por perto. E aí, nesses 3 meses também, toda vez que ela solicitava o peito, quando ela já estava, depois de mamar, né, quando eu já estava começando a desassociar o amamentar de dormir, eu dizia que o peito tinha dormido antes. Não, o peitinho já tá dormindo, o peitinho já tá dormindo. Quando eu tirei esse de 5h30 da tarde, eu falava assim, Maia, o peito tá muito cansado, ele precisa dormir. Olha, ele tá dormindo. E aí ela ninava o peito. Cantava musiquinha de ninar e ficava batendo assim para ele dormir. E aí ela foi entendendo aquilo com muita facilidade. Eu tinha muito certo na minha cabeça que eu não queria colocar nenhuma substância, né? Ou curativo, ou todas as coisas que eu já ouvi, ketchup, pó de café, enfim, não queria que fosse assim, porque eu não considero gentil dessa forma. Eu queria mostrar para ela que as coisas poderiam ser de uma outra forma. E aí, nesse dia 26, quando eu fui botar para dormir, foi longo, porque depois que ela mamou a mamadeira e veio pro peito, eu falei, o peitinho dormiu. E ela não fala com tanta expressividade, com tanta clareza, e ela ficou angustiada. E aí eu comecei a cantar a música de ninar e comecei a fazer carinho, e aquilo ali custeou uns 20, 25 minutos, talvez, até que ela dormiu, sem mamar. E aquilo foi devastador para mim. Como a minha filha dormiu sem mamar. E aí eu entendi que aquilo estava muito em mim também. Mas que se eu havia tomado aquela decisão e que, como eu falei, é uma decisão solo, eu ia até o final. Fui pro quarto, depois de deixar ela na caminha dela, fui pro quarto e chorei, mas chorei, ajoelhei, rezei. Eu chorei muito, muito. Felipe não estava no quarto, estava tomando banho. Quando ele saiu do banho, ele me viu, ele, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu nada, o que aconteceu? A Maia dormiu sem mamar. E aí ele falou, mas você queria tanto isso? Eu falei, mas eu acho que eu não estava preparada. Mas estava certa. E aí aquela madrugada, quando ela acordou, que habitualmente a madrugada eu não fazia complemento, eu dava o peito, eu montei um pouquinho de complemento e dei, e ela dormiu, tranquila. Diziam-me que isso talvez, esse desmame, faria com que a Maia dormisse a noite inteira. Aqui em casa não rolou. Ela continua tendo um acordar, um despertar no meio da madrugada e toma um tiquinho de complemento. Ela dorme no quarto dela, a gente tem a câmerazinha, né? Então ela senta na cama, chama a mamãe vai lá, abraça ela,
papai faz o leite, porque a gente não gosta de deixar pronto antes de dormir, traz, ela deita e volta a dormir, e aí vai. Atualmente Maia dorme 9 um pouquinho, isso acontece por volta de 2h30, 3 da manhã, e aí ela dorme até 6h30, 7 horas, depois de novo. Hoje é uma qualidade muito melhor do que já foi um dia que eu já acordei de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, enfim, 3, 4 vezes por noite, e talvez isso também tenha trazido alguns pontos a favor. É muito legal ela entender e ela fazer com facilidade essa transição. Foi muito, muito leve. Esse total nunca teve nenhum momento que eu achei que ia voltar atrás. Teve vacina já, sem peito, teve momentos de queda, de machucar, que a gente conseguiu consolar sem peito. E aí, como eu falei, eu acho que o ponto-chave é a gente entender e mostrar para a nossa bebê como o vínculo pode ser feito mesmo sem o peito. Ela tem que entender, que a segurança é muito mais do que isso, que eu vou estar sempre ali. Eu nunca vou deixar de acolher a minha filha. E o peito viveu, teve a sua história, foi incrível, desafiador, mas chegou ao fim. Isso também dá uma liberdade muito grande. Hoje eu ouso dizer que eu deixaria um dia inteiro as coisas acontecerem com a Maia, sei lá, com a vovó, e passaria um dia mais tranquilo porque não tem mais essa necessidade do peito. Maia tá crescida e dói ver como ela cresceu. Tenta, mas tenta com certeza se você estiver no seu momento de desmamar. Entende, a vida é muito mais que isso e a gente consegue refazer os laços de outras formas. Eu vou deixar aqui no final um vídeo que é como a Maia hoje vê o peito. Depois que ela parou de mamar, ela agora tem o hábito de dormir com a mão no peito, que ela não tinha. Mas aí eu não ligo não, tá tudo certo. Nesse vídeo que eu vou deixar, ela dá boa noite pro peito o tempo inteiro. Tá claro, tá noite, ela dá boa noite pro peito. Tchauzinho e dá beijinho. Eles dois têm uma relação só deles, o peito e a Maia. E pra mim tá tudo bem. Eu tenho segurança e convicção que eu fiz a minha parte. Mesmo. Tem alguma dúvida sobre isso? Quer que eu conte mais algum detalhe sobre isso? Lembra, é uma decisão solo. Ninguém pode te ajudar. Você e o seu bebê. Conta comigo. Até a próxima. Você quer peito? Sim. Você quer peito? Oh, o peito dormiu. Cadê o peito, mamãe? Sim. Não. Tchau, peito. Boa noite. Dá um beijinho no peito pra ele dormir. Isso. Boa noite, peito. Tchau. Tchau, Isso, dá tchau. Pet. Tchau, peito. Tchau, Pronto. Pet. Isso aí. Tchau, Pet. Tchau, peito. Tchau, Pet. Tchau, Pet. Isso.